E são conceitos que interagem com esse sentimento primordial que é o desamparo. E em vista disso, embora nós sejamos seres bastante sensíveis, assim, a psicologia positiva vem e contribui com o reforço, o reconhecimento da condição que nós todos temos, de tentar buscar um cotidiano mais leve, né? A partir de atitudes, que é exatamente o que a gente está propondo, atitudes simples, mas que precisam sim, e aí eu vou tentar mostrar assim que elas também estão linkadas com esses valores iniciais, né? Ali no vídeo eu tentei trazer os conceitos principais da psicologia positiva, justamente porque elas derivam de uma necessidade, de uma vontade de que o ser humano coloque em prática, né, as habilidades que nem sempre são reconhecidas em si. Então, eu falei ali sobre o pensamento positivo, o engajamento, o valor nos relacionamentos, que é exatamente esse exemplo que tu está trazendo sobre hoje as famílias estarem se deparando com os seus familiares dinamicamente, né? É uma exigência bastante significativa, a busca da realização e o do significado. Então, até posso falar, assim, brevemente sobre esses itens, mas tentando remeter, Heraldo, que, por exemplo, o pensamento positivo e engajamento são atitudes, são comportamentos que estão ligados também com o propósito de uma disciplina. Quando eu trouxe os primeiros valores, justamente tentando mostrar que a gente tem uma pirâmide que ela é bastante sólida, um tripé bastante sólido, e que desses valores se derivam outras capacidades, outras possibilidades inerentes ao ser humano, que nem sempre a gente se reconhece como capaz de fazer uma higiene mental, por exemplo, e fazer uma seleção de pensamentos, né? Ali no vídeo eu lembro de ter dado algum exemplo a respeito do quanto as notícias vêm, do quanto a gente está o tempo inteiro invadido de informações, como se a gente não tivesse escolha, né? Se tu pega o celular hoje, por mais que tu não tenha selecionado uma notícia, um link, uma informação, tu recebe, né? Tu recebe pelo WhatsApp, quem usa e-mail recebe por e-mail, então por SMS, enfim. É como se a gente tivesse uma invasão como se nós não tivéssemos controle sobre esse tipo de invasão que acontece no nosso dia a dia. Mas a gente tem direito e tem controle, sim, de fazer uma seleção daquilo que vai nos tocar, daquilo que vai nos preencher, daquilo que vai ter um sentido ou uma importância para nós. Esse é o exercício do pensamento positivo, né? E isso muito se falou, eu lembro de ter dado esse exemplo, e que grata eu fiquei de ter visto vários colegas reforçando, assim, a necessidade das pessoas fazerem um filtro, determinarem quais veículos de informação iam buscar informações em relação à pandemia, e por aí vai. Depois o engajamento, que se trata justamente de persistir nessas atitudes, né? Persistir na escolha do pensamento positivo, persistir no valor dos relacionamentos, que é o próximo item, né, na qualidade dos seus relacionamentos. Se vai sentar, vai partilhar, não pode partilhar o chimarrão, mas simbolicamente, né, cada um com a sua cuia, partilhar nesse relacionamento, nessa convivência, um chimarrão que obtenha uma conversa, que obtenha uma troca, que essa oportunidade nos traz, então, para elaborar mais o significado das relações, que é outro item importantíssimo da psicologia positiva, o quanto às vezes a gente vivencia um cotidiano e não dá significado para aquilo que a gente está vivenciando, né? Acordo de manhã, tem uma lista de tarefas domésticas a fazer, ainda tem que dar conta das tarefas de trabalho, e que significado aquela produção toda teve,
Será que no final do meu dia eu consigo identificar algum significado naquelas coisas feitas, naquelas realizações? E, por fim, a realização, né? O quanto eu me sinto gratificada em ter realizado determinadas tarefas, em ter percebido o significado nessas tarefas e o quanto esse sentimento de realização me nutre, né? Para que no dia seguinte eu, de novo, passe a fazer um filtro da qualidade dos meus pensamentos, mantenha esses comportamentos pelo engajamento, tente nutrir de uma forma saudável meus relacionamentos, com significado e a realização no final do dia. Eu vejo como um ciclo, né? E daí a associação que eu tinha falado inicialmente em relação à disciplina, porque é preciso que a gente tenha, né? Eu vejo como sendo uma fundação de uma construção, assim, o tripé dos primeiros 3 valores, e depois uma derivação de tudo que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? E que muitas vezes é um aprendizado que só vem na interação, e aí você repetitivo. Muitas vezes esse significado só vem na interação e nas interações de grupo, né? Daí o valor, daí a importância, e vou reiterar, o valor de um grupo de amor exigente, o valor de um grupo de recuperação, um grupo de apoio, um grupo que tem, enfim, qualquer temática, qualquer fim. Por vezes a gente lida com o cotidiano em casa que a gente não consegue desenvolver uma troca, né? Mas ao ir a um grupo, a gente faz essa troca e traz essa condição para o nosso lar, né? Muitas vezes as pessoas são muito diferentes, felizmente. Então, vejo que quando não se tem recurso, o grupo vem, acolhe e proporciona essa condição, essa capacidade. E esse é um comportamento, essa é uma atitude que traz repercussão para o sujeito e para todos que se relacionam com ele, né? Então, eu tenho gosto de pensar como sendo um fluxo, né? Um fluxo que está interagindo constantemente e que precisa estar nessa interação. Esses valores, esses comportamentos da psicologia positiva são muito simples, mas que precisam de uma certa determinação para a gente, de fato, colocar em prática. Quando tu fala desse significado, né, de trazer um significado que te traga algum tipo de satisfação pelo trabalho efetuado no dia, pelo dia que tu viveu, pela vivência que tu teve, o entendimento desse significado e o peso desse significado, ele tem uma relação também com o autoconhecimento? Com certeza. Eu penso que ele está conversando diretamente com o autoconhecimento. A gente tem, é isso que é o surpreendente. O ser humano tem capacidades tão simples e tão importantes, as quais não se coloca em prática. Então, assim, parar e pensar, né, a importância de algo realizado ou de uma troca, de uma conversa. Eu usei o exemplo da troca do chimarrão, né?